Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano, sou o idealizador do canal aqui Imunohematologia Fácil. Estou criando mais um espaço aqui na internet, né, para a gente falar de imunohematologia. Sei que o assunto vem crescendo um pouco, né, nas redes e eu gostaria também de dar a minha colaboração. Tá? Então nós vamos iniciar, né, essa nossa jornada e espero que seja muito proveitoso para vocês. Tá? Então, antes de iniciarmos, né, então esse vídeo aqui de apresentação, né, a minha apresentação. Então, eu sou biólogo, eu me formei em 2001, eu tenho 27 anos de experiência com hemoterapia, né, então, mais especificamente na imunohematologia. Então, atualmente eu sou docente do curso técnico em hemoterapia do Senac Tiradentes, São Paulo, né, e agora, a pedido também dos alunos, né, então estou criando esse canal, onde nós vamos fazer muitas discussões, né, então, sobre imunohematologia, então, aulas teóricas, eu vou filmar práticas, né, vou colocar aqui para todo mundo ver, nós vamos fazer casos, o canal andando, né, então pretendo fazer lives, né, então abrir ali para perguntas, enfim, discussão sobre o tema, atualizações, né, então eu quero aí deixar a minha contribuição, né, para quem está começando e também para a área. Tá? Então, eu iniciei na hemoterapia em 1999, eu estava no segundo ano da faculdade, né, do curso de Ciências Biológicas, e eu recebi, né, uma oportunidade no Laboratório de Imunohematologia Clínica da Fundação ProSangue, lá no Hospital das Clínicas. Né, então, o nosso querido, né, e saudoso Eduardo Gens, né, que me contratou, então, na época, nem imaginava o que era, né, o assunto, né, do que se tratava a imunohematologia. Permaneci por 3 anos no Hospital das Clínicas, onde eu tive os melhores professores que eu poderia ter tido, né? Então aprendi bastante coisa, trabalhei muito, muitas amostras, muitos casos, muitas discussões no laboratório, muito estudo. Era uma equipe fantástica, né? Então eu dei uma sorte enorme aí de ter conseguido, né, fazer parte, né, daquele time por 3 anos. E, enfim, chegou o momento, eu tive que sair, né? Então a faculdade terminou, o meu curso acabou e eu consegui, né, ser contratado no Banco de Sangue do Hospital 9 de Julho, né, onde eu também aprendi muita coisa, né, principalmente em relação ao ciclo do sangue. Então, para quem já é da área, aí sabe como que é feita essa divisão, né, da hemoterapia, dividida em ciclos, né, em setores, né, para quem não sabe, e é onde eu pude complementar o meu conhecimento, né, seguir, né, obviamente, ali, atuando com a imunohematologia, mas também aqui abrindo, né, o meu leque de conhecimento. Então, trabalhei de 2001 até 2015, né, no Banco de Sangue do Hospital 9 de Julho, e em concomitância, de 2004 a 2009, eu também, né, trabalhei na imunohematologia da Beneficência Portuguesa. Né? Então, eu tive realmente ótimas oportunidades, né, de aprendizado. Aproveitei bastante também, né, estudei bastante, fiz bastante caso, resolvi bastante caso, enfim. Né, até que em 2015 eu tomei a decisão de fazer a minha transição para a docência. Né, acreditei que aquele tenha sido um momento onde eu começaria a contribuir, né, de uma outra forma. Então, falo isso bastante para os meus alunos, né? Então, eu cheguei também ali no meu limite, né, para trabalhar em hospital, que é uma rotina realmente muito puxada, uma rotina de sábado, de domingo, de feriado, mas eu acredito que eu tenha deixado ali a minha contribuição, e onde eu fiz a transição, né, para a carreira de docente, e o Senac, né, me abriu as portas. Então, o Senac é um dos poucos lugares no Brasil que oferta, né, curso para formação técnica em hemoterapia. Então, eu comecei a docência lá, né, então agradeço aí ter o Anderson Souza, que é um parceiraço aí meu também,
que me abriu as portas, que me chamou, falou, Juliano, você não quer a docência? Eu no começo relutei um pouco, na verdade o Anderson me fez o convite em 2012 a primeira vez, eu achava que eu não tinha muito perfil, eu era um pouco até tímido para falar em público, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu comecei a perceber, né, então, como as coisas funcionavam no Banco de Sangue, então eu tinha uma participação direta, né, em educação continuada, então eu estava sempre revisando os assuntos, eu comecei já a dar aulas, né, tipo, internamente, então eu explicava para um colega com menos experiência, ou para quem não tinha nenhuma experiência, que nem imaginava, e ali os meus próprios colegas me ajudaram, né, a despertar nessa questão, e eu comecei a pensar no assunto até que eu tomei a decisão, né, então não foi uma decisão da noite para o dia, mas hoje eu vejo que eu acertei muito, né, eu sou muito realizado nessa minha nova fase, que já não é mais tão nova, porque já são 10 anos, mas nessa transição, né, então ainda bem que deu certo, né, que nem todo mundo consegue fazer, e enfim, hoje estou inserido dentro de um contexto, né, de uma instituição maravilhosa, com uma estrutura espetacular, né, então a hemoterapia está representada, né, então em uma unidade de saúde que é referência, né, então onde nós temos cursos de análises clínicas, radiologia, farmácia, enfermagem, graduação, pós-graduação. Então é um ambiente muito legal, onde a gente aprende bastante também, né, então onde tem muita troca. E eu acredito que nesses 10 anos como docente, né, então até pela mudança da minha rotina, né, então onde eu avancei bastante, né, na questão aí do conhecimento, né, então eu tenho mais tempo hoje, tenho uma rotina desenhada, né, para estudos, porque eu preciso, né, atualizar aulas, tá, eu preciso estar sempre atento às mudanças, às atualizações, e eu fui construindo, né, ao longo desse tempo, estratégias, né, táticas para tentar ser o mais didático possível, na questão do ensino da imunohematologia, né? Então, muitas pessoas têm, né, um grande conhecimento na área, mas às vezes o assunto é tão complexo que a pessoa que está do outro lado ali recebendo a informação, ela acaba não entendendo, né? Então hoje eu consigo, né, ver todos os pontos, né, aonde vai ter uma dificuldade maior, né, para a aprendizagem ali mesmo, do assunto, né, de determinado assunto imunemato, e eu consigo trabalhar melhor ali, né? Então hoje no nosso curso técnico, por exemplo, são 380 horas de imunematologia dentro de um curso técnico, né? Então é uma carga horária de uma pós-graduação em que a gente trabalha com o pessoal e eles saem, né, formados, os técnicos, né, saem formados fazendo técnicas, realizando técnicas avançadas de monemato, né, como adsorção, uso de reagentes, como cloroquina, DTT, ZZAP, enfim. Dá para trabalhar de uma forma bem intensa e alcançando objetivos legais. Então, assim, isso é um pouco da minha história. Então, conforme as coisas forem acontecendo, conforme formos resolvendo casos, eu vou falando mais um pouco sobre mim. Nós vamos deixar, né, então, esse vídeo aqui inicialmente, para a gente abrir oficialmente o canal. Né, então, agradeço, né, ao apoio e as solicitações de vários alunos, né, que me cobraram bastante. Professor, você precisa ter um canal no YouTube, porque depois que a gente sai daqui do Senac, a gente se forma, fica mais difícil, né, da gente até acessar literatura ou alguém que fale para nós. É muito comum, né? Então os alunos chamaram, professor, eu estou com tal problema aqui, tal, mesmo depois de formado, a gente ainda mantém esse contato, porque eu sei, né, o quão difícil é a imunomatologia. E, enfim, é, é isso, né? Essa troca é muito legal, então eu contribuo, né, com conhecimento, né? Então eles retribuem me incentivando. Então eu no ano passado eu escrevi meu primeiro livro, né, sobre imunomatologia, então pela editora Senac. Então o primeiro livro é um livro voltado
para iniciantes, né, para estudantes iniciais, né, então para o pessoal do curso técnico em hemoterapia, também um pouco direcionado para o curso técnico de análises clínicas, né, que análises eles têm um pouco de contato com o imunemático, principalmente chipagem, né, então teste de Cumbres direto, eles acabam tendo também um pouco de contato. Então direcionei o livro, né, um pouquinho para isso também. No ano passado também eu concluí, né, no final do ano passado eu concluí o meu segundo livro, aí já falando um pouco mais de, de casos de média complexidade, já com o início, né, de descartes um pouco mais complexos, né, já o uso de ferramentas já como o DTT, como cloroquina, então estamos avançando aí, e tenho para esse ano 2026, né, estamos em janeiro de 2026, o terceiro livro, né, que eu vou começar a escrever a partir do segundo semestre, aí onde eu vou colocar ali os casos complexos, né? Então ali com adsorção, múltiplos anticorpos e muitas ferramentas, né? O uso de muitas ferramentas no mesmo, né? no mesmo caso. Então, assim, a imunemato ela é complexa, mas uma vez que você entende bem para que o cada reagente, né? O uso de cada reagente em determinado momento, em determinada condição do caso, né? Então, assim, ela tem a imunemata, ela tem uma linha de raciocínio. E aí quando a gente pega, aí vai tranquilo, né? Então aí quando todo mundo no laboratório está treinado, né? Funciona como uma orquestra, né? Então o objetivo aqui do canal é esse, é criar essa possibilidade, né? Então de dar uma luz para quem está precisando. Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui. Então, até onde isso vai chegar, eu não sei, né? Nós estamos iniciando. Enfim, eu torço para que tenha um alcance enorme, né? Para que pessoas sejam auxiliadas. Tá? Então, espero poder contribuir bastante, né, para o conhecimento de muitas pessoas, independente do nível. Né? Às vezes é bom a gente ouvir uma outra pessoa falar, né, sobre determinado assunto, às vezes a gente acha que já atingiu um nível altíssimo em determinada condição e a gente escuta alguém falar, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ou alguma coisa que não estava tão clara, aí vem alguém numa simplicidade, né, e explica, demonstra e a gente passa a entender. Isso é uma coisa muito comum. Então, vivo isso até hoje, são 27 anos estudando imunematologia, e às vezes eu me pego e falo, nossa, olha só isso, né? Eu nunca tinha entendido isso, e agora clareou, né? As coisas ficaram óbvias aqui para mim. Acontece, né? Claro que agora, nessa fase da minha vida, eu estou vendo muito menos, né, casos, porque eu já não estou mais atuando, mas, né, a gente acompanha, né, leitura de artigos, atualizações, e às vezes o que os alunos mandam, mas enfim, acho que é isso que vai ser importante aqui. Tá? Então, vamos aguardar que logo mais, né, teremos o nosso primeiro encontro e vamos ver a programação. Ok? Obrigado, valeu e até a próxima.